Para comemorar o Dia da Amizade, sabe quem eu chamei? As minhas best, minhas melhores amigas. Vocês vão se divertir, se emocionar. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio, porque eu tô super animada. Bora! O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Bem-vindas, bem-vindos, né? Porque temos alguns poucos homens aqui que nos assistem. Ó, já comecei aqui nessa câmera aberta para vocês já logo verem as minhas amigas. Eu tava vendo que agora nessa semana tem o Dia da Amizade. Eu falei, por que não levar as minhas amigas para ter um papo assim bem descontraído? Então, eu já convido você para pegar o seu tereré ou a sua pipoca e vamos fazer de conta que você tá aqui na nossa roda, sabe? Porque vai ser um papo assim, não vai ser uma entrevista. Falei para elas que eu nem sei o que eu vou falar, então a gente vai aqui bater um papo, faz de conta que a gente tá no nosso encontro mensal, apesar que elas estão um pouco nervosas. Mas antes, então, eu vou apresentar, elas vão se apresentar para vocês, tá bom? Então começa, Grazi, quem é você? Dá um resuminho assim da sua vida, o que você faz. Tá, bom, eu sou a Grazi, Graziele, mas os íntimos me chamam de Grazi. Sou casada com o Ricardo, tenho 3 filhos e trabalho como professora universitária, sou cristã e gosto de ficar muito na minha casa, com contato com as minhas plantas e com os meus animais. E você, Eliane, quem é você? Eu sou a Eliane Palaoro, eu sou a mãe do João, a esposa do Rafael, amiga da Miriam, da Andreina e da Grazi. Os íntimos me chamam de Eliane e sou analista fiscal, trabalho com contabilidade. É isso. E você, Dedas? Meu nome é Andreina, mais conhecida como Dedê, Dedas. Eu sou professora, trabalho na educação básica. Gosto muito de ler, tomar tereré e até li um capítulo de um livro que fala sobre amizade para vir aqui, de tão nervosa que eu fiquei. Sério? Ai, nossa, que culta, gente. Não, eu vou parada. Vamos, sei lá, né? Fiquei preocupada. Não, mas você é muito de ler, né? Sou. Um monte das indicações do que eu leio vem da Dedê. E, inclusive, lá na minha casa tem um problema. Tem uma rixa do Thiago com você, né? Porque, assim, o Thiago brinca que quando ele indica alguma coisa, porque já aconteceu algumas vezes, dele me indicar alguma coisa, eu não dá muita moral. Aí, depois eu tô assistindo aquilo, eu tô lendo aquele livro, ele falou, resolveu ler. Eu falei, a Dedê me indicou. E eu nem lembrava que ele já tinha... Então, quer dizer que quando a Dedê indica, aí você não sei o quê... Você é casada também, né? Eu sou casada com Ata Walpa, mas é Ata, mais fácil. E não tenho filhos... Acho que nem animais de estimação. Eu tava falando, mas você gosta de animais, Dedas? Eu gosto. Você não faz mal pros animaizinhos, não, né? Não então tenho tá porque... E aí, meninas, vamos contar como que começou a nossa amizade? Eu escolhi essas amigas, mas é até bom eu fazer uma consideração, que eu tenho outras amigas, e eu não quero que ninguém fique com ciúmes. Mas é que, assim, esse grupo é o meu grupo que atualmente eu tô mais próxima, já, na verdade, há um bom tempo. E, na verdade, a gente se formou um grupo, sem querer, querendo, né? Porque eram minhas amigas individuais e acabou dando muito certo, deu match. E a gente se tornou um grupo que a gente chama de Lulas. Então, expliquem, por que é Lulas, esse grupo de vocês, de nós? Começou com um grupo grande, né? Que a gente saía para correr, igual umas loucas, né? Devia ser loucas, não loucas. Né? Saímos na Presidente Vargas em direção ao Ecoville. Uhum. E eu nunca conseguia subir até o final, né? Mas, enfim.
E nesse grupo, as remanescentes, né, continuaram se encontrando. A gente já tinha uma rotina juntas, né, de correr, comer e conversar. Né? Mais comer e conversar do que correr. Não, Fala. então, é importante dizer que começou assim. A ideia era atividade física, né? E aí a Miriam agrupou, né? A gente fazia essa atividade. Mas hoje, esses dias eu até brinquei no grupo, que não era Corra Lola, né? O nome do filme, que a Miriam tinha se inspirado. Verdade. Mas aí eu falei que não era mais Corra Lola, era Coma Lola. Coma Lola, Que a gente só sai pra A comer. gente só sai pra comer, é verdade. Verdade. E a gente montou o grupo porque a gente não é que a gente corria. A gente não corria, ninguém corria. Inclusive, eu e a Grazi, a gente teve a ideia num aniversário, né? Tipo, que a gente tava querendo mudar de vida e tal. E aí a Grazi foi uma vez e achou que tava passando mal. E aí foi no médico, conta isso aí. É porque a Grazi é a mais, assim, preocupada com saúde. Ela é bem preocupada com a saúde, né, Grazi? Eu gosto de fazer atividade física, mas eu tinha muita vontade de correr. E aí comecei a experimentar, mas eu passava muito mal, né? Eu passava muito mal, algumas pequenas tentativas que eu tinha feito, eu corria um pouquinho, parecia que ia ter um ataque cardíaco, o ar faltando, e eu falei, nossa, eu só posso ter um problema, né? E aí eu fui ao cardiologista para investigar, e aí você constatou que era só sedentarismo. Que bom. E assim, né? a primeira vez que eu corri 1 quilômetro foi com você, lá no CEPL do segundo plano, naquela pista pequenininha, a gente ficou dando volta. Eu lembro que foi um dia assim, cheguei em casa muito feliz. Uma conquista, porque a gente né? conseguiu correr e sem morrer, né? Aham. Não, e eu lembro também que a gente saía correndo muito rápido, sem preparo nenhum, né? Sem nenhum treinamento e tal. E aí o Ricardo, que é o marido da Grazi, falou assim, não, mas vocês têm que começar devagar, por isso que vocês estão tão cansados e vocês não estão aguentando, vocês estão saindo igual doida, que foi igual doida. E a Dedas, ela é a mais corredora hoje, né? Porque, na verdade, a gente não treina mais junto, não faz nada, aí ficou amizade só pra comer mesmo, você tá correndo hoje. Tô correndo. Mas os meus primeiros 5 foram com a Grazi, né? Eu lembro lá pro lado do Ecoville também. Mas eu continuei, parei, a gente tentou também, né? A gente comprou até aquela a mandala, que eram todas as corridas, mas depois veio a pandemia. Aí teve a pandemia, a gente estava firme. A gente parou. estava firme naquele lá. A gente teve vários altos e baixos, né? Várias atividades. É. Foi dança, a gente Muay fez Thai. dança, Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai Aquele também. treino de dança com tipo funcional que você fez uma vez. The Stronger, Stronger. Acho que é. Acho um A gente negócio tentou. assim. A gente tá Sempre sempre tentando, né? É. Você tá Sempre fazendo em exercício? movimento. Tô. Tá? Não senti firmeza. Ó, Tô isso aqui é pagando bem os academia. nossos papos, porque a gente conversa muito sobre comer, sobre como que estão os exercícios, sobre não conseguir a dieta, né? E assim vai. Mas eu acho que a amizade mais longa é a minha e sua. A gente se conheceu em que ano? Como que a gente se conheceu? Foi em 2003. 3. Acho que 3. A gente congregava na mesma igreja, né? Uhum. Eu era uma convencida, não era uma crente de fato, como ainda não sou. E eu frequentava a mesma igreja, um local muito especial. E é um dos locais que eu sempre imaginei que eu fosse fazer amigos na igreja, né? Que minha mãe sempre falava, não, você não faz amigo em boteco. Apesar de eu ter feito amigos em boteco. Mas eu falava assim, não, vai ser legal, porque eu já tinha 20 e poucos anos, acho que quase 30, quando a gente se conheceu. Então, nessa fase da vida, é muito difícil de fazer novos amigos, né? Uhum. E na igreja foi muito bacana, porque o acolhimento, né, da comunidade é muito bacana. Por mais que tenha diferença de idade... A gente tinha uma diferença de idade, né? Eu tinha 20, 19. E só que aquela igreja mesmo, hoje eu não estou mais nessa igreja, eu fiquei, né, lá uns 2 anos só. Mas era uma igreja pequenininha e que realmente era muito acolhedora, as pessoas se conheciam. Então, faz 20 anos a nossa amizade. 20 anos. Eita, pega. E assim, a gente teve assim uns momentos de ficar um pouco mais distante, mas
eu tenho a impressão que a nossa amizade durou muito por sua responsabilidade. Que você sempre me dava um jeitinho de mandar mensagem, tá sumida, né? E aí depois eu passei também a fazer essa troca. Mas eu acho que primeiro partiu mais de você. Eu não sei se eu tenho essa percepção, porque eu sou muito carentona, né? Então, eu sempre tô mandando mensagem para todo mundo e tal. E recentemente até descobri que isso não é uma coisa boa, né? Quando a gente é muito presente na vida das pessoas e as pessoas não são presentes na nossa vida, isso pode ser uma amizade tóxica reversa, né? Você tá tentando, tá forçando, né, um contato, mas isso é outra história. Não. Eu acho que a gente pode conversar até sobre isso. Depois pode deixar, a gente vai num e depois eu retomo. Eu sou boa nisso de condução. Fica tranquilo. Mas Mas eu acho super interessante isso aí, porque eu já tive amizades porque eu sou muito de procurar, eu sou muito de inventar, de chamar. No nosso caso, coincidiu, assim, de ser você, mas geralmente eu que faço esse papel. E já aconteceu de eu ir tanto atrás e a pessoa meio que não dá reciprocidade, e eu larguei mão, porque eu concordo com isso. Se não tem as duas vias na amizade, não é uma amizade, né? Você fica nadando sozinha. É verdade. E teve um momento que eu achei que a gente nunca mais fosse ser amigas. Eita, Revelações. Eu não estava sabendo disso. Eu acho que você estava no terceiro ou quarto mês de gravidez da Momô, e eu te chamei para tomar um chá. Né, que você gosta de tomar chá, né? À tarde, alguma coisa assim, não sei, não lembro direito. E você falou, não, eu não posso. Não, você não falou, você escreveu. Não posso, porque o médico falou que não pode tomar chá, porque não sei o quê. Gente, Você não, sério? Nem lembro. não pode comer sushi, não pode não sei o quê. Ixi. E eu tô falando assim, porque eu tô vendo você escrevendo, mas é o jeito que você fala, né? Aquela convicção toda. Eu falei, meu Deus do céu, só vou voltar a ser amiga da Mira, só vou ter minha amiga de volta quando a Momô tiver 18 anos. Vai demorar. Porque, tipo, você achou, meu Deus, ela vai ser uma mãe super neurótica, vai super ser aquela certinha, eu não mãe vou suportar assim, ela. né? Exatamente. Porque o meu filho já era adulto praticamente, né? E eu não convivia com mães de bebês. Então, eu não tinha, assim... Não sei se você lembra, a primeira vez que eu peguei a Momô, eu peguei ela assim, né? Parecia que eu tava pegando uma trouxa de roupa, nem tinha mais nem jeito, né? Entendi. Tipo, você achou que não ia ter nada mais em comum. Exato. Porque às vezes tem isso, né? Mas essa é uma colocação importante para a gente falar sobre amizade, porque eu percebo isso também. Não que as mães, as mulheres que se tornam mães, né, pela meu sendo neurótica, mas às vezes os amigos mudam o comportamento, né? Eu não sei, a minha experiência, eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe aos 18, 19 anos. E eu senti muito esse impacto, assim, né? Que alguns amigos, acho que pelo fato de você estar com um bebê e eles não terem bebê, não são todos, mas alguns realmente, acho que muda a rotina, eles se afastam também. Acho que não só do lado da mãe, mas do lado também da outra pessoa que às vezes, né, tá com bebê, criança chora e tal, né? Então, acho que é um aspecto relevante também pra gente comentar. Amigo de casal com criança pequena, realmente é estressante. Assim, a Dedê é a única que não tem filhos. E aí, às vezes, assim, vou sair com a Dedê e com a Ata. Só que aí, se eu vou junto com as minhas, é outra pegada, é criança. Agora, se eu saio com um casal de crianças que tem crianças pequenas, as crianças até brincam junto, a gente meio que se entende, porque a gente meio que acostuma com a barulheira, e quem não tá mais acostumado surta, né? Tipo, eu já saí com uma pessoa que assim, você consegue se concentrar? Como que rola? Ela vai cair? Ela não sei o que. Não, deixa. Tipo, aí a gente que tá acostumado, tá. E rola também da amizade mudar. Às vezes não é por mal. As pessoas mudam e não que deixa de amar, mas não rola mais. Tipo, não tem mais a mesma química, os assuntos. Eu acho que acontece isso, né? E pensando assim, na nossa amizade. Eu te conheci, acho que eu tinha 15, 16 anos, na igreja também, né? Eu tava pensando aqui na igreja. Tenho muitas questões com a igreja, mas eu acho que uma das coisas que eu mais aprecio são as amizades, que elas são bem duradouras na minha vida, né? As amizades que eu construí na igreja.
E a gente passou por essas fases, assim. Depois, eu lembro quando você casou. Eu ainda acho que eu só porque aí já no caso aqui é o contrário. É. A Dedê é mais nova que Aham. eu. Eu tinha... Quando você tinha 15, eu tinha 19, 19, né? Você já namorava. Não, eu era É, mais velha, porque eu já tinha saído da presbiteriana. Então, Da eu tinha presbiteriana. 21 por aí 21. já. Uhum. Foi no sopro daí, né? É, que eu no grupo entrei de na dança. É. E daí depois você casou, aí depois tem um tempo que eu morei fora, mas a gente conseguiu ainda manter a amizade, né? Quando eu vinha para Dourados, a gente se encontrava, saía, ia comer doce, doce pastel sempre. E depois também acho que a rotina muda, a rotina de trabalho, mas a gente sempre vai trocando, né? Tentando se adaptar. Eu acho que tem amizades que, às vezes, dependendo do momento, elas não cabem mais na nossa vida. Eu acho que também tem que ter uma maturidade para entender que aquela fase foi importante, mas ali, para aquele período, já não cabe mais, né? Mas eu acho que não foi o nosso caso. Eu concordo. Você concorda, Grazi? Concordo. Eu tenho, assim, eu já compartilhei isso com algumas pessoas, com alguns amigos, outras que não estão aqui, que eu penso, assim, na amizade como estações, né? Estações do ano mesmo. Então, algumas, amizades são duradouras, mas algumas são importantes, assim como as estações, né? Com as suas características, elas são fases importantes no ciclo do ano, no ciclo da natureza. Tem pessoas que vêm para a nossa vida, a gente chega na vida delas, que são importantes, né? Mas que é apenas um ciclo mesmo. Eu sempre procuro levar, assim, com maturidade isso, né? De entender que teve pessoas que foram importantes, foram muito próximas, mas que hoje não cabe mais. Até porque a nossa vida, né? Eu, pelo menos, tenho uma mentalidade, assim, de estar sempre em movimento, sempre aprendendo. A Grazi que eu sou hoje não é a de ontem, a do ano passado. E, às vezes, naquele contexto, aquela amizade cabia e hoje não cabe mais. Mas não que, assim, eu não tenho nenhum ciclo de amizade que foi uma desavença, assim, depois da vida adulta, né? De uma desavença, mas assim, não dá mais, os valores... Pode ser nos caminhos diferentes. Às vezes até os valores, né? Em um determinado momento se manifestam valores, fala, poxa, esses valores não são os valores que eu compartilho, não é como eu penso, então... Não dá mais, e aí esse afastamento ele vai acontecendo meio que de forma natural, assim, né? Não é uma cisão abrupta. Em alguns casos, assim, eu já estou passando por essa experiência de ter que abrir mão de algumas amizades. E são pessoas, assim, que eu tenho boas lembranças, aquelas lembranças gostosas mesmo, que sabe, você fala assim, puxa vida, eu queria que fosse para sempre. Mas a gente vai mudando de ritmo, de planos, de sonhos, e as pessoas vão buscando outras coisas também. Às vezes, a nossa amizade, às vezes, não é aquilo que aquela pessoa está querendo também, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Mas eu acho interessante, eu tenho um grupo de amigos que eu fiz na faculdade, na segunda faculdade que eu fiz, há pouco tempo, inclusive, 10 anos, não é tão pouco tempo, né? Passa 12 anos, E a gente eu falei assim, nunca mais vou fazer amigos, na fase adulta, né? Madura, praticamente, da vida. E a gente tem um amor, totalmente diferente, são 5 pessoas totalmente, sabe, não são o oposto, porque a gente tem como uma essência, né? Todo mundo tem a mesma essência, que é a mesma coisa do bem, aquela coisa de querer sempre o melhor de tudo, da vida e tal. Mas, assim, um milita para um partido, o outro é de uma outra religião, o outro não acredita em nada, e sabe? E a gente se dá tão bem, se ama tanto, que pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, que quando se encontra... É sempre bom, é bom e é atual. É como se a gente sempre estivesse, né, convivendo. E por que vocês acham que depois que a gente fica mais velho, fica mais difícil de fazer amizade? Acho que a gente fica mais chato, né? mais chato. Mais seletivo. Eu acho que criteriosos, né? Eu me sinto hoje uma pessoa mais criteriosa. Eu tenho muita facilidade, assim, para me comunicar e até para me abrir, assim, com as pessoas mais... Hoje eu penso, assim, que para desenvolver uma amizade mesmo, né? Eu acredito que a gente tem que ter critérios, né? E acho que quando a gente é mais jovem, a gente não tem tanto esses critérios. Depois a vida vai trazendo. Além de ser criteriosos,
né, no sentido de perceber, talvez até a maturidade nos auxilia a perceber mais características, evidências, comportamentos que às vezes quando a gente é mais jovem a gente não percebe e às vezes a gente sofre quando ela falou da amizade tóxica, né, assim, que envolve várias questões. E essa é uma delas, e às vezes a gente se aproxima, se relaciona, depois você está naquele vínculo e aquilo pode acabar te trazendo sofrimento, prejuízo, dor, né? E acho que com a mais idade a gente consegue perceber. E um segundo ponto, eu acho que é a questão do tempo também, né? Eu acho que a rotina, trabalho, filhos, família... acaba que limita também um pouco, né? Porque a amizade também demanda um pouco de investimento de tempo. Eu não sou essa pessoa que fico muito mandando mensagem, né? Até eu me cobro um pouco. Vocês falam, eu preciso melhorar nisso. Mas... então eu sinto isso, falo, nossa, às vezes eu como amiga precisaria estar chamando mais e tal, por exemplo, aqui, né, com a Miriam, eu sempre era mais a Miriam, que vamos tomar um café, vamos tomar um chá. Então, eu reconheço, acho que isso é uma habilidade que eu preciso melhorar. Mas eu coloco muito, talvez até uma desculpa também nesse fator tempo. É muita coisa, minha vida é muito corrida. Então, de repente, trazer mais um amigo, mais um elemento, mais um compromisso, né? Porque ela tem que ser responsiva, né? A amizade tem que ser responsiva. Você precisa, troca, né? Precisa de uma certa constância, né? De presença da pessoa para você ir desenvolvendo alguns laços, né? Porque na fase adulta é mais difícil você ter esse tempo. Quando você está na infância, na juventude, você tem menos compromissos, então você está mais disponível para fazer coisas, para ter atividades em comum. E na fase adulta você já tem que ficar escolhendo o que você vai fazer, né? O que você vai deixar de fazer às vezes, né? E a gente tenta se adequar muito quando é mais novo, né? Para poder caber, às vezes, no grupo, tentar andar. Verdade. Naquilo que você não é. E depois você vai escolhendo mesmo aquilo que você gosta, né? Que também te dá prazer e tal. Nossa, e o nosso grupo mostra isso, a dificuldade, né? Que os nossos encontros mensais, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de encontrar uma agenda que todas possam. A gente se obrigou, a gente fez um combinado, né? Porque ficava... É o problema de todo mundo, que provavelmente você tá aí também. Nunca encontro minhas amigas porque eu não tenho tempo. Então, a gente fez um combinado esse ano de que a gente iria se encontrar uma vez por mês, né? E já falhamos um pouco. Junho foi o primeiro mês que não rolou, mas até então tava rolando. A gente teve um que... rolou sim. Rolou. E então, mas assim, a gente colocou essa obrigação, porque senão, se for deixar natural, eu acho que muito por isso, a amizade tem que ter esse esforço. Tem que rolar um esforço igual um casamento, igual... Não que você vá se dedicar igual ao casamento, porque também isso é chato. Quando uma amizade cobra muito, é um saco, mas nós vamos falar disso. Só que tem que ter um esforço, senão acaba que não rola mesmo. E aí a gente, fazendo esse combinado, não é fácil conciliar um dia que as 4 podem, que tal, mas dá, é possível. Porque aí também tem que ter aquele momento que você fala, não, eu vou priorizar isso. Então, nesse dia, eu não vou fazer isso, porque esse dia é das minhas amigas. E não desmarcar, e tentar rolar como um compromisso mesmo. Porque se for deixar rolar, a gente não se vê. Não mesmo. Verdade. E o exercício é bom pra isso, né? A atividade física, eu tava falando pra Dedê, eu falei assim, nossa, eu sinto falta, porque nos últimos 2 ou 3 anos, mesmo com filha, a gente se via muito, principalmente ano passado. Ano passado, né? A gente viajou junto e tal, e foi muito gostoso, a gente tava muito próxima. E esse ano 0, a gente só tá se encontrando realmente uma vez por mês. E a gente não tá mais fazendo exercício junto. Não. Então, eu acho que assim, quando dá pra conciliar que a amizade seja com algo que você precisa fazer, sabe? Tipo, já trabalha junto, ou fazer o exercício junto, ou sei lá, vamos na feira. Eu preciso ir na feira todo final de semana. Eu não vou na feira, não sei porque eu dei esse exemplo, mas tá bom. Fiquei pensando nisso. Sei lá, vou no mercado. Então, eu já aproveitar, vamos no mercado junto, já que eu preciso. Que rolê de velho! A feira foi Aí, tipo, se alguém precisar ir na feira, vamos manter a nossa saidinha de restaurante mesmo. Tá bom.
Ô, Grazi, agora voltando com você, de onde a gente se conheceu, quando, como foi? A gente se conhece da igreja. Gente. Eu acho que a gente conviveu muito tempo, assim, mas sem uma proximidade, né? Assim, tendo ali uma relação, participando de algumas atividades da comunidade ali, de fé, juntos, mas sem um vínculo. E aí você também morou em Campo Grande? Sim, um tempo, né? eu mudei para Campo Grande um tempo, fiquei 7 anos lá. Daí, quando eu retornei para cá, eu acho que foi pelo meio do exercício físico mesmo, né? Nessa de conversando, assim, a gente começou a se aproximar mais. Acho que tinha um pequeno grupo. Foi isso. Foi um pequeno grupo que a gente tinha algumas coisas em comum que a gente estava já fazendo. E aí eu lembro que num pequeno grupo, eu e você reclamamos, assim, desabafamos da mesma coisa, sobre solidão. Lembra disso? A gente falou assim, eu me sinto sozinha. Todo mundo tava meio que falando. Inclusive eu tava até conversando com a Grazi. Aí depois você foi e falou assim, eu inclusive tava conversando com a Miriam. E alguém, que eu não lembro quem, virou e falou assim, mas então eu acho que vocês são amigas. Vocês estão falando que não tem amigas, mas as duas estão citando uma outra o tempo todo. Aí parece que caiu e falou, é mesmo, a Grazi é minha amiga, eu acho. Você lembra disso? Lembro, mais ou menos. Eu lembro do PG. Eu nem lembro quem que falou isso, que fez teve lembro. esse negócio, que eu falei, cara, é verdade, a Grazi é minha amiga. E aí, a partir daí, a gente começou a se relacionar mais, começamos a fazer atividade física, eu acho que foi bem importante. A Miriam também, sempre como né, no meu caso, ela que mais convidava, a gente fazia algumas tardes, né? E aí, a gente começou a compartilhar mais, se abrir mais. E deu match, né? Assim, os pensamentos, né? Às vezes os mesmos dilemas também. E é isso, E né? até na diversidade, assim, nas diferenças, porque eu vejo que aqui cada uma é um perfil bem diferente uma da outra. Não tem nenhuma, assim, que fala assim, a Grazi e a Eliane são parecidas. Não, a Grazi com a... Não, nenhuma é parecida. Mas na diversidade também é legal que tem um complemento. Vocês concordam? Sim. E muitas vezes também as semelhanças, elas podem ser repelentes, né? Se você for tentar se unir em amizade pela semelhança, às vezes pode dar conflitos, né? Imagina se todo mundo quisesse ser o comunicador do grupo, Imagina né? 4 Miriam. Não ia dar Aí eu certo, viver né? não ia rolar. Mas um ponto que a gente tem em comum é tentar ser fitness, né? A vida E nunca conseguiu. Qual que é o Acho que é por isso que tentar e não conseguir. É verdade. Tem um pouco de ódio de vocês, né? Porque vocês estão conseguindo. Vocês estão se mantendo. A Grazi e a Dedê mais. E assim, eu na questão da musculação, eu até que tô firme, né? Mas na comida, não. Mas a Grazi sempre foi meio fitness, né? Ela entra assim na tentativa, mas eu acho que você conta muito a genética também. Conta, eu acho que conta, sim. Mas há 3 semanas eu estou fazendo 60 marmitas por semana para toda a minha família. Para mim, meu esposo, meus filhos. Almoço, janta, fica na marmitinha individual, porque resolvemos todo mundo fazer uma alimentação mais equilibrada. A gente, né? E aí eu puxo, né? Porque quando começa a desandar, falando, eu tenho que puxar para colocar todo mundo na linha, né? Então, meu esposo precisava perder uns quilos. E aí a gente vai colocando todo mundo na proposta. Então, todo sábado a gente passa o dia cozinhando. E vira uma pilha, assim, de marmitinha fitness. Pra poder bacana, vou copiar. ter o tempo. E é bom pro almoço também, né? Pra Você comer ganha direito, descanso, né? Porque às vezes a gente come lá em casa, tô falando da nossa realidade. Às vezes a gente come muito errado. E assim, como minha rotina de trabalho é bem puxada, do meu esposo também. Então, especialmente nesse ano onde essa rotina está mais puxada, a gente percebeu que a gente estava comendo, às vezes, muito errado, muita bobeira. Chegava à noite, às vezes, não tinha ali algo pronto, a gente fica cansado. Então você pede um lanche, pede uma pizza, vamos sair comer um espetinho toda hora, come muito pão francês, né, à tarde, no lanche. E a gente falou, poxa, isso aí a gente vai daqui uns dias sair rolando ladeira abaixo. Então vamos, e fora os prejuízos para a saúde, né? E aí a gente falou, não, vamos então pôr o pé no freio e dar uma arrumada nessa alimentação. E o bacana é que panela é só uma vez por semana que lava, Só, né? daí você chega, é tão bom, gente, sério. Tá sendo muito bom, você chega, já tá ali, diminui muito tempo. Gostei. Chega à noite, tá com fome, não vai comer errado porque tá pronto, né? Tá no freezer, ele só tira, descongela. Às vezes, quando lembra, tira à tarde, mas chega à noite, coloca lá no micro-ondas, se estiver congelado. Muito bom. Legal. Gostei.
Vocês acham que existe prateleira da amizade? Eu ouvi esse termo num podcast com a Sasha e com a Bruna Marquezine, que elas são amigas, com... Ai, meu Deus, eu não lembro quem que era a host do podcast. E eu falei, que legal, eu não uso esse termo, mas eu sou defensora disso. Assim, que tem tipo de amizade... com você, tem determinados assuntos que eu converso mais. Já com você, nem sempre, se eu tiver só nós duas, vão ser os mesmos assuntos com ela. Vai ser mais... Com a Grazi, vai ser determinados assuntos, assim. Enfim, vocês têm isso também com algumas amizades? Vocês acham que... tem uma amiga que é tal departamento, outra tal... Eu tenho isso, muito claro. Eu falo que são os departamentos, né? Amigas de guarda-roupa, né? Então, para cada ocasião, eu tenho uma amiga. Isso não é não falo isso com algum prejuízo, com medo de magoar alguém, porque eu valorizo muito uma característica daquela pessoa e eu sei que com aquela pessoa, naquele momento, ela vai ser a pessoa certa. Ou para falar alguma coisa, ou para participar de alguma coisa, né? Então, a gente já sabe que com a Miriam não dá para fazer dieta, então ela tá fora. Né? Não vai. Mas eu gostei desse termo, amigo de prateleira. É isso? Prateleira de amizade. Prateleira de amizade. E eu acho que tem bem sentido isso, né? Porque as pessoas têm perfis, características diferentes, habilidades diferentes, né? A gente não vai encontrar na mesma pessoa características, assim, num grupo de amigos, né? Geralmente cada um tem uma característica, um perfil. Então a gente pode contar mais com aquele amigo para determinada situação, para determinado contexto. Né? E até mesmo para se divertir, né? Eu tenho amigos que são mais da balada. Não que eu ainda estou gostando de ir, né? Balada. Tem que ter lugar para sentar, pelo menos. Eu ainda estou me esforçando. Mas assim, eu tenho amigos... Você vai em balada que não tem lugar para sentar? Essas baladinhas de ficar em pé? Eu vou. Que jovem! Não fico até o final? Não fico. Não fico. Mas vai, né? Não. Penso em desistir antes de sair umas 10 vezes. Mas assim, tem amigos que são de jogar truque e beber, tem amigos que são de fazer o churrasquinho e conversar, falar sobre coisas absurdas. Tem amigos que é só para falar bobagem. A gente não fala uma água que presta, nada. E isso é gostoso, sabe? São pessoas intelectualizadas e tal, que naquele momento elas se dão o direito de, sabe, relaxar e não ter medo. Eu acho isso importante, a gente não ter medo de estar conversando alguma coisa com a pessoa e no outro grupinho, sabe, a Miriam, ela fala tal coisa ou ela pensa de tal forma, né? Então, a gente tem essa confiança, essa segurança, né? Eu acho isso importante. E com vocês, a nossa diversão é sair para comer e conversar. Eu acho, nossa, eu adoro. Falo, vou ficar só 1h30, né? Só sempre que tem horário para voltar. Gente, se pudesse virar à noite, eu ficava. Sabe muito uma coisa bom. super legal que eu aprendo com vocês, principalmente com a Miriam e com a Dedê, nos nossos encontros, coisas sobre modas, grifes, as blogueiras, né? Como é que é? Eu também me atualizo muito, né? Aí, às vezes, eu saio de lá, vou pesquisar, vou me inteirar, né? E eu falo, nossa, que interessante, porque é um mundo que eu não mergulho muito, mas acho muito interessante. Mas gosto, né? Gosto de saber por elas, assim, né? E é uma característica que elas têm, né? Que lojas, marcas, né? Vou seguir lá, vou ver lá. Promoção. E já no caso, o universo acadêmico, vocês duas têm muito em comum. E eu não tenho... A Eliane também, né? Um pouco, assim, nesse perfil... que já foi professora e tal, mas hoje em dia vocês são do universo acadêmico que está super distante de mim e eu também acabo ouvindo algumas coisas que agregam e tudo mais. A gente chega, eu sempre pergunto para a Dedê, e aí, como é que foi? Qualificou, né? A Dedê está fazendo doutorado, né? E aí, qualificou? Já defendeu? Como é que tá, né? A gente conversa um pouquinho. Chora um pouquinho. Chora um pouquinho, consola um pouquinho, né? Eu já passei dessa fase, consola a Dedê um pouquinho. Mas eu acho que é interessante também esse respeito nos grupos, né? Porque às vezes a gente mistura, por exemplo, eu tenho as minhas amigas professoras e às vezes a gente sai com os maridos,
E às vezes é chato para eles. Eu imagino, sei, né? Que o Ato às vezes comenta. Porque a gente fica só falando coisa de escola. Então, eu, por exemplo, a gente vai comentar alguma coisa, eu vou falar, mas não vou ficar o tempo inteiro com esse assunto só, né? Porque também não dá, né? E essa ideia de prateleira da amizade, eu acho que tem a ver também com isso, né? Com você respeitar e saber também para quem você vai confiar algumas coisas, né? E que tipo de amizade vocês não suportam? Sem indiretas. Só assim, só comentando, assim, tipo, vamos lá, vamos fazer mais prática, assim, vamos comentar nós. Qual seria o tipo de pessoa que não daria pra entrar no nosso grupinho, assim? Como que vocês acham que não iam combinar com a gente, que vocês não gostam? Vou falar. Começa. Eu não gosto de amizade muito pegajosa, que fica cobrando e ciúminhos. Não gosto. Acredito que nenhuma de nós tem isso, porque senão a gente não estaria no grupo. Eu já ia falar, vou sair então. A outra... eu acho que a Ariane é mais ciumenta. Pegajosa. Não, mas ela só não gosta que entra mais gente de fora, né? Não pode. E a outra característica, assim, que eu tenho dificuldade, respeito, mas para eu manter um relacionamento são pessoas que falam muito o que quer, dá muito direta, mas não gosta de ouvir, sabe? Eu falo que quer o meu jeito, você tem que aceitar assim, só que ela é dodói. Né? Então, esse tipo de pessoa, assim, eu identifico, já é meu, sabe? Então, eu já, assim, é até aqui, daqui para frente eu não caminho, eu não consigo. Né? Acho que a gente tem que aguentar demais. Para mim, a minha personalidade, né? Então, eu já fico assim, reticente. Concordo. Que mais características? Tem uma característica que eu acho interessante, que no começo parece ser muito legal, que é aquela pessoa que concorda com tudo. Ela topa tudo, verdade. Ela concorda com tudo, ela apoia todo mundo. E chega um momento que a amizade, ela requer isso também, que você dê um chacoalhão na outra pessoa. E dessa pessoa você nunca vai ter isso, porque ela nunca vai querer se indispor com você, porque ela tem que ser sempre a legalzona. Eu já consigo identificar esse perfil e eu vou me afastando, não gosto de pessoas assim. Tipo o meme lá da Rita Lee, é muito legal, muito gente boa, muito vazia. Muito... Não que a pessoa tenha que chegar e dar a chinelada em você e falar, acorda, menina, não é assim, né? Ana Maria Braga. Até a franqueza, né, a sinceridade entre amigos, ela tem que ser uma coisa muito cuidadosa, né? Você tem que ter muito cuidado com o que vai falar, porque você não está ouvindo uma verdade de um estranho, é de um amigo. Então, se for doer e dói, vai ser bem profundo. Então, o fato de você ser sincero, às vezes, pode até soar mal educado, né? Então, tem que ter cuidado também. Eu acredito que a gente não tem esse problema, acho que nunca tivemos, né? Mas eu já tive problemas de amigos de uma amiga que chegou e falou umas verdades, eu precisava ouvir, Demorou uns 10 anos para eu entender que eu precisava. Doeu. Mas talvez ela não soubesse, né? Uma falha dela, ela não soubesse chegar e falar de uma outra forma. Então, eu procuro fazer isso, né? Aliás, eu não procuro fazer nada. Não procuro corrigir ninguém, mas não por ser permissiva. Né? A pessoa permissiva é uma pessoa que, eu acho que não serve para um grupo de amigos, né? Para o meu grupo de amigos, ela não serve. Eu acho que também uma pessoa que é perfeita demais. Tipo, não tem problema. Então eu vou sair do grupo. Se tá sempre tudo muito bem, não tem nada desalinhado. Eu tenho muita dificuldade com gente assim, né? Às vezes você acaba convivendo. Porque impossível, né? Não tem nenhum problema. Até inveja de uma pessoa não assim. Tem um bafo, alguma coisa. Vai ter alguma coisa. Sim. Mas acho que é uma dificuldade. Eu concordo com todas as características que vocês falaram. E aí, tô pensando aqui uma outra, que quando a pessoa só fala de si, sabe? Ou quando ela quer dominar o lugar sem dar espaço pro outro. Eu sou uma pessoa que fala palco, muito. Né? E eu sou muito extrovertida e tal. Mas eu tento, pelo menos, não pegar esse lugar, porque por causa da minha personalidade, eu acho que eu tendo a ocupar esse lugar.
às vezes, de falar muito, de não sei o quê, de querer dominar. Só que eu tento não chegar neste lugar, porque eu acho muito chato. Assim, esses dias mesmo a gente estava conversando com um amigo que a gente não via há um tempão, porque mora fora do país. E aí a gente troca, a gente perguntava dele, ele perguntava da gente. E aí ele foi comentando, falou assim, no final, ele falou assim, cara, obrigado, tal. Que experiência gostosa, porque eu, antes de vir aqui, eu passei em tal lugar que eu não abria a boca. Ele falou assim, disparou. E eu não tive, sabe, nenhuma oportunidade. Eu tava com saudade dele, mas eu também queria contar as minhas coisas. Então, eu acho que na amizade, na conversa, de maneira geral, escuta, né? tem que ter a escuta. E uma escuta com atenção. Não, assim, pensando... Porque você fala... isso eu também odeio. Tipo... então eu tô com uma dor aqui. Mas a minha dor é maior. Mas é porque você, não sei o que. Esse tipo de gente eu também tenho dificuldade. Vocês também? Dá uma boa preguiça. Pode comentar, pode comentar. Não, eu também falo demais. Falo muito, né? Não é fala demais, falo muito, né? É uma característica, mas eu concordo com isso, porque quando a gente inverte, né, de vivenciar de pessoas que só elas falam, né? E não escuta, é muito desagradável. Então, eu também procuro me cuidar. E, às vezes, assim, não do grupo de amigos, mas dependendo do contexto, às vezes eu até faço um exercício. Falo, hoje eu não vou falar nada. Né? Hoje eu só vou escutar. E é difícil. Mas falo, não, só vou escutar, não vou falar nada. Não vou emitir a minha opinião hoje, né? Então, acho que são exercícios também que é importante, né? Principalmente para quem tem isso de falar muito, né? E não escutar, não deixar... o outro falar, não escutar o outro, né? Só o que eu falo é importante. O outro não tem nada importante. Quando a pra pessoa acrescentar. sempre tá certa, é tudo certo, né? No sentido de, não de perfeccionismo, mas de razão, né? Ela sempre tem razão, sempre a palavra dela é a última. Isso cansa, acho que relacionamento se faz, tudo com troca, tanto do tempo quanto do ouvir, do falar, né? Eu acho interessante isso, mas eu já me coloquei no lado da pessoa que muito fala de si e fico tentando analisar o que está acontecendo com aquela pessoa para ela precisar daquele momento, só ela aparecer, né? Então, eu já estive conversando com uma grande amiga, desabafando uma coisa muito importante e quando eu olho para ela assim, eu percebo que ela não estava ali, o corpo dela estava ali, mas a mente dela estava... Aí eu falei, será que eu tô falando demais? Será que eu tô sendo a chata? Será que eu tô sendo essa pessoa que só fala de mim? Daí... Só que realmente tem momentos que isso também é amar, né? Tanto no relacionamento quanto na amizade. Tem momento que você precisa, a amiga precisa ser o foco. No sentido de, não, hoje é o dia dela falar, dela desabafar ou dela contar uma novidade e eu vou ficar mais retraída. O que eu acho que é um ponto interessante. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é assim, aquela pessoa que ela sempre só fala, que é sempre só ela. Mas eu acho que na amizade também saber o dia de hoje não é o meu foco. Hoje não é. Sei lá, voltei de viagem. Então aí, a gente saiu pra caminhar. É natural que eu vá contar mais. Dedê teve um problema, sei lá, com o marido. Aí é natural, que hoje ela vai desabafar, ela precisa contar, né? Tem que também ter essa sensibilidade. Mas eu acho que essa pessoa que sempre tá falando de si é aquela pessoa que cada estação tá com um melhor amigo diferente, né? Ostentando o melhor amigo da vez. Eu tenho pessoas com quem eu convivi que tinham isso, né? Mas não era fulana a sua melhor amiga? Não suporto mais ela, não sabe ouvir. Acho que é a fulana que não suporta. Pessoa que todo mundo também tem problema. Todo mundo tem problema. Gente, ela teve problema com tantas pessoas. Será que o problema, ela não percebe que o problema é ela? E também eu acho que você falou uma coisa que eu fiquei pensando. Às vezes quem fala que tem muitos amigos, eu acho que é uma coisa difícil também. Isso daí, um bom tema aqui pra gente conversar. É possível ter muitos amigos? Eu acho muito difícil, porque ela demanda tudo isso que a gente falou, né? Tempo, você vai ter a escuta. Você tem muitos conhecidos, assim, nos lugares que você frequenta, trabalho, às vezes a igreja, outros lugares. Mas, assim, aqueles amigos que você pode contar e que estão ali presentes, eu acho que são poucos. Porque para manter qualidade, assim, no relacionamento é difícil, né?
Mas também depende muito do estilo de vida e da realidade que a pessoa está vivendo, do que ela trabalha, né? Então, para minha realidade é muito difícil, né? Porque eu não tenho, não é nem tempo, é disposição, vontade, às vezes, e também eu tenho ciúme de mim com outras pessoas, né? Eu falo, mas será que os meus amigos vão suportar? Ai, que louca, né? Mas para mim não seria possível muitos amigos, né? Não é possível aquela coisa assim, né? De 30 amigos, fazer uma festa, chamar todo mundo, encher a casa. Eu sou mais, não é seletiva, mas eu tenho mesmo uma certa dificuldade em fazer amigos, mas eu acho que eu tenho uma habilidade de manter os amigos, porque os amigos que eu tenho já são de longa data, né? Então... Mas sobre isso, né, juntando com o que a Dedê falou, sobre amigos e conhecidos, né? Eu acho que a gente pode ter um rol bem grande de conhecidos, até de certo ponto de vista próximos, mas que talvez não se considere como amigos mesmo, porque eu acho que o amigo não é só de estar junto, presente, é de você ter também um nível de confiança. Eu ia perguntar isso, o que vocês acham que diferencia um amigo de um colega ou de alguém com quem você convive? Para mim, eu acho que é você poder confiar na pessoa, né? Por isso que lá no começo da nossa conversa eu falei sobre critérios e tal. Então, você ter confiança na pessoa, é você poder validar. Então, estou conversando, a gente expressa opinião, e aquela fala que vem do outro também é uma fala que eu valido internamente, que para mim tem significado, tem sentido. Acho que é um aspecto importante. E aquela pessoa agregar também algo à sua vida. Eu acho né, que se... ela não agrega, por mais que tô no rolê, tô numa reunião de amigos, seja, né, contexto que for, mas você tá ali brincando, tá se divertindo, ok. Mas quando passa dali, não é alguém, outra coisa que a gente sabe, por exemplo, aqui, a gente não tá todo dia, né, mas eu sei que se eu precisar, na hora que tiver um aperto e tal, se eu chamar vocês, eu posso contar, eu vou ter uma palavra que vai agregar, eu vou ter um socorro, assim, né, nesse sentido. E com outras pessoas não vai acontecer, ou talvez mesmo que aconteça, às vezes não é para mim, assim, né, como eu vejo, talvez não tenha uma sabedoria, não tenha sabe, nessa linha, assim. Não vai te falar algo que você possa realmente confiar para que... Refletir, pensar, que nem a Eliane falou, às vezes o amigo, ele tem que dar uns toques, né? Falar, mas isso não é porque tal coisa, né? A Miriam mesmo, às vezes a gente conversava, você fala, não, mas isso não é porque tal coisa, aí você dá aquela pensada, né? E tem gente que vai só o oba-oba, não, isso é, né? Ou ajuda a jogar mais lenha, mais, né? Então, são questões, assim. Comenta sobre isso, Dede. Você acha também, assim, que tem diferença o que você difere? Essa aqui é minha amiga, esse aqui já é só colega. Eu acho que tem muito a ver com o que a Grazi falou, né? Essa questão de confiança. E é uma coisa que a gente vai sentindo, né? Você vai observando a postura da pessoa em relação a determinadas situações. Então, você vai olhando e falando, bom, já é uma pessoa que não dá para eu contar algumas coisas que acontecem na minha intimidade, por exemplo. Porque essa pessoa, talvez ela possa falar para outros, ou ela comente coisas assim que não necessariamente foi aquilo que eu disse. E acho que essa questão da confiança, de você poder... Eu acho que uma das coisas também é daquelas amizades que você pode, assim, entre aspas, né? Que você pode levar para casa, que não vai interferir ou não vai causar um clima ruim, nenhuma desavença. Eu acho que tá bem, né, nessa linha também. Eu acho que também um nível de amizade... É besteira, pode ser besteira. Mas, assim, eu não me importaria se vocês chegassem e minha casa estivesse super bagunçada. Sabe? Tem pessoas... Eu ia reparar. Eu já ia se repara, mas eu não ia me importar. Sabe? Assim, tipo... tem pessoas que você não... Tipo, vou receber lá na porta porque não dá pra entrar com a pessoa aqui. Não, se minha casa estiver bagunçada hoje e a Dedê chegar de surpresa... Legal. Não, tudo bem, eu vou falar, Dedas, tá o inferno minha casa, mas entra aí. Vai empurrando. Se a Grazi chegar, eu falei, empurra a calcinha, empurra, né? Vamos lá. Então, assim, eu acho que pode ser um termômetro de,
acho que chegamos lá no nível de amizade, né? Outro Pode também, ser. um termômetro legal. É que isso eu tenho bastante dificuldade, mas eu acho um bom termômetro quando a gente consegue ficar em silêncio com alguém. Sabe quando eu tenho necessidade de sempre estar falando, às vezes o silêncio me incomoda, parece o elefante branco, fica aquele negócio, aí você não consegue ficar em silêncio. Eu e a Marila, por exemplo, a gente tá andando muito junto, né, por causa de trabalho e tal, e a gente tá desenvolvendo cada vez mais uma amizade, né, Má? E a gente foi viajar agora e a gente tinha hora que ela ficava lá no canto dela, eu ficava no meu, e tudo bem, sabe? Não precisa ficar fazendo sala. Fazer sala. E isso já aconteceu, a gente de viajar. A gente também não precisava ficar fazendo sala e tudo bem, a gente já aconteceu também, já viajou e tem... É outro nível, né? Tinha seu momento que você ia lá ler seu livro, eu ia lá mexer no meu celular e ninguém fica... Ai, vamos, não sei o quê. Ai, né? Não, só rola. Essa é a amizade pegajosa, né? É. Difícil. É que eu acho que já não tem, sei lá, Já não não fica tem uma muito à intimidade, vontade, né? Vamos tentar agora falar de algo mais pessoal, assim, histórias nossas. Vamos pensar, não sei, em algumas histórias que a gente já viveu, assim, uma situação legal, ou um momento marcante que vocês acham, pode ser só com uma específico, ou um grupo, sabe, assim, eu tive uma situação que a Eliane me marcou nesse sentido, ou o grupo. Vamos pensar sobre isso. Enquanto vocês pensam em alguma, eu não falei no começo para você se inscrever no canal. Então, se você tá gostando, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque é muito importante que o YouTube passe a entender que você gosta desse conteúdo. Também deixa seu comentário, fala aqui sobre amizade, que eu vou gostar muito de ler. Lembra do Fantasia? Quem assistia a Fantasia? Eu lembro. E aí, pensaram em alguma situação para contar? Eu pensei. Então, conta. É com você, mas eu falei de trollar porque uma vez você me pregou uma peça. Gente, Boa. eu não esqueço. Eu falo como que eu caí naquela, né? Acho que uma das coisas que eu fico mais... Hoje eu dei uma atrasadinha, né? Mas eu sou bem pontual. Acho que é por medo disso daí. Você quer que é um trauma em você? É um trauma. Mas a gente participava do culto... culto infantil. Departamento infantil. E daí você tava na liderança, né? E daí eu ia ajudar como professora. E acho que uma vez por mês a gente fazia reunião de oração. Iam os líderes, professores das turmas. E tinha bastante gente Tinha nessa bastante época, né? gente. Tava sua mãe, o Thiago, todo mundo lá, eu lembro. Galera. E daí eu cheguei atrasada por essa reunião de oração, né? Tava E todo eu- mundo em círculo. Tava todo mundo em círculo lá, já tinha começado, tudo, eu cheguei e tal. Fui sentada aí, a Miriam, sempre séria, sempre assim, ela consegue encenar bem, né, as coisas. Ela pegou e falou assim, então, Dedê, a gente fez uma dinâmica aqui e todo mundo foi fazendo, tinha que chegar e imitar uma galinha. E eu cheguei atrasada, com a cabeça não sei aonde, e caí nessa. Ela foi no meio da Da roda. hora me deu uma galinha. E todo mundo lá foi cúmplice. Ninguém me ajudou. Enquanto eu tava falando, as pessoas bom. olhavam assim, com uma cara, né? Tipo, a gente não fez isso. Mas eu falei, e eu séria, então vai. Aí eles sacaram, ficou todo mundo sério, né? Aí ela no meio lá da roda. Imitando a galinha, gente. O povo da igreja lá, ó, que vergonha. Ninguém filmou, gente. Ainda bem. Sério que ninguém filmou isso? Ninguém Não. filmou. Eu acho que não tinha Força. muito uso de Não, celular, acho que- né? Mas foi engraçado. Foi Foi muito um micão engraçado. aí. Eu vou falar da Miriam também. Ela é O que anfitriã, né? Eu ia falar, só não pode contar partes... Não, Ah, coisa então boa. Não, pra mim, o que me marcou muito foi quando eu terminei meu doutorado, né? Eu tava numa rotina muito extenuante, assim, de fato, naquela pegada dos últimos dias escrevendo dia e noite, madrugada. Quando eu terminei a minha tese de doutorado, eu virei, assim, eu fui um dia inteiro, à noite, fui até 4:30 da manhã, escrevendo, porque eu tava obstinada, assim, que eu queria me ver livre daquilo. Então, foram algumas semanas, assim, bem intensas. E aí, quando eu terminei, e eu não lembro se foi depois da defesa ou nesse tempo que a gente termina, tem um prazo ali, aí eu recebi uma mensagem de uma massagista. Ela falando assim, olha, é uma pessoa, uma amiga muito querida,
achou que você se esforçou muito e resolveu te dar um presente para você relaxar e descansar depois dessa maratona. E aí, assim, isso me marcou demais. Eu nunca tinha feito massagem inteira, relaxante, assim. A Miriam me pôs um bom caminho, né? Porque Depois você Mas, faz. assim, eu senti muito afeto, né? Muito carinho, assim, e muito inesperado, né? Foi uma surpresa mesmo, assim. Ah, legal. Eu adoro massagem, então... Eu também põe na sua lista. Vou colocar. Então, eu acho que é sempre um presente bem-vindo. Só que tem gente que não gosta, né? Como que pode ter gente que não gosta de massagem? Tem alguma coisa pra contar, Eliane? Tenho. Com a Dedê. Fofoca, tá. Conte. 2019, no final de 2019, eu estava passando por um drama familiar, que minha mãe estava muito doente, né? Ela estava internada. Eu não lembro se era véspera de Natal, era entre Natal e Ano Novo. Nesse dia, a gente estava conversando, todo mundo mandava mensagem, aquela coisa, como é que tá e tal. E nesse dia, a minha mãe foi desenganada. E ela já foi 3 vezes, tá viva, tá? Mas a primeira vez é muito, né? Ainda mais na época de festas, né? E aí, o que você vai falar para a pessoa, né? O que você espera ouvir também de alguém, né? O médico chega e fala que sua mãe não vai passar daquele dia. O que você não tem o que você esperar. Não esperava que a Dedê fosse lá ficar comigo no hospital. Isso é uma coisa que me marcou muito nessa nossa amizade. Não sei se você lembra desse dia. Ela ficou sentadinha. Ela ficou sentadinha comigo lá na sala da UTI, na espera da UTI, né? Eu esperando alguma coisa acontecer ou nada acontecer. Isso foi muito importante. Foi uma coisa que me marcou bastante. São pequenos atos, né? Que quando a gente está realmente precisando, a gente não tem noção, né? O que vocês acham que... Queria assim, vamos fazer uma roda. Então, a Eliane vai falar uma característica que admira na Grazi, a Grazi vai falar de mim, e eu vou falar da Dedê, e a Dedê vai falar da Eliane, tá? Aí vamos falando boas características, e depois más características. Não, mentira. Vamos só falar as boas, vamos deixar as más em off. Quantas horas nós temos? Da Grazi. Tá. Nossa, Grazi, o que eu invejo, não é inveja, eu tento copiar, né? Inveja é coisa ruim, eu tento copiar. O entusiasmo que ela fala, das coisas que ela gosta, igual de ensinar Libras, né? Do jeito que ela vem contar alguma coisa no nosso encontro. Nossa, eu acho aquilo tão fofo, eu tenho vontade de... Eu gosto desse entusiasmo dela, dessa alegria, né? Essa coisa assim, acho bacana. Que lindo. Vou falar de você? Fala de mim. A Miriam, todas aqui têm muitas qualidades, né? A Miriam também tem muitas qualidades. Mas a que eu mais admiro, assim, é criatividade. Uma pessoa muito criativa e ligada a essa criatividade é operacionalizar. Porque, assim, eu sempre digo, até no meu trabalho, minha rotina, que assim, é muito fácil a gente ter ideias. Né? Ideias, a gente pode, o papel, já dizem por aí, né, que o papel, ele aceita tudo, a gente pode colocar. Mas a Miriam, ela tem uma capacidade criativa incrível e ela consegue operacionalizar, isso eu admiro muito. Já disse várias vezes para você. Obrigada. Pensar no Dedê, porque eu estava ouvindo antes. Não, mas nem preciso pensar muito. A Dedê, eu acho que a palavra que me vem é lealdade. A gente é amiga há muito tempo, né? Já aconteceu várias coisas no meio do caminho. Ai, gente, eu falo do jeito que eu quero chorar. Falei. Mas, assim, a Dedê, ela é muito leal e transparente. Não sei, assim, o seu jeito, você transmite aquilo que você é. Então, eu sei que é exatamente isso. Assim, se eu precisar de você de madrugada... Uma vez, vou contar um negócio. Eu briguei com o Thiago, briguei feio. E eu fiquei pensando pra onde eu iria. Eu falei, não posso ir pra casa da minha mãe, porque senão elas vão ficar sabendo que eu briguei com meu marido, não sei o que. Eu falei assim, eu acho que eu vou lá pra casa da Dedê. Sabe esse tipo de coisa, assim? Que eu acho que você é tão leal e tão... É uma característica tão forte sua que eu poderia bater lá na sua casa de madrugada e ninguém ia ficar sabendo. E ninguém ia você não ia contar pra ninguém, sair espalhando. Nossa, sabia que a Miriam... Não, era um lugar seguro que eu poderia procurar. Ah, é legal.
Obrigada. Da Eliane. Gente, agora me deu uma dúvida. Não, falei... São tantas qualidades. Mas primeiro, eu acho você uma mulher linda. Você fala, você é sempre muito preocupada com isso, né? Mas você sempre muito bonita. Eu acho que essa qualidade que você tem de cuidar de si mesma, assim, é muito legal. E uma outra coisa é que você é muito coerente naquilo que você fala, nas suas convicções, aquilo que você vai construindo para sua vida. Sempre tem muita conexão e coerência, assim, na sua postura, né? Ai, que bom ouvir isso. É gostoso, né? É bom, né? Mas esse negócio de falar... a primeira coisa, quando você mandou mensagem no grupo falando do podcast, primeiro que eu achei que não fosse ser conosco. Eu falei, a gente vai lá assistir, né? Achei que fosse uma coisa assim. Aí, quando caiu a ficha que era para participar, eu falei, que roupa que eu vou? Você tá sempre elegante. Por falar em roupa, eu não falei nenhuma experiência, né? Tipo, contar a história. E agora eu lembrei de uma história que eu achei muito legal. A Eliane se preocupa bastante, né, com essa questão de imagem e tal. E eu também, né? Mas teve uma vez que a gente ia fazer o nosso encontro mensal. Ai, meu Deus. Pode contar. E você tinha feito algum procedimento no rosto que você não podia passar Tava com maquiagem. alergia. Eu tive uma alergia, parecia uma lua cheia, né? Coisa... Isso, e aí não podia passar nenhuma maquiagem e tal. E aí ela falou assim, de meninas, eu vou ter que desmarcar, porque eu não vou, porque eu tô assim, eu não vou poder passar maquiagem e eu não vou sair então, de casa sem maquiagem. não vou sair de casa sem maquiagem. E aí a gente foi e falou assim, não, mas então a gente também não vai maquiado. E a gente foi num restaurante bem chique, aqui em Dourado, né? Quem conhece no Audaz, a gente foi no Audaz. Mas fomos todas sem maquiagem. Não vamos desmarcar por causa disso. Se você vai sem maquiagem, então, se você não quer ir por causa de maquiagem, a gente também não vai de maquiagem. E a gente foi, assim, e foi uma experiência muito legal pra mim, porque eu também não costumo sair sem maquiagem. Apesar de eu aparecer muito no Instagram sem maquiagem, quando eu vou sair, tipo, à noite... Foi tão esquisito, eu falei, gente, eu tô me arrumando e parece que, né? Alguma coisa tá faltando. Tava faltando. E foi super legal. E eu falei assim, cara, isso é muito legal, porque... E a gente tirou foto também, A gente tirou né? foto. E, assim, o mais importante era que a gente ia estar junto. Era que a gente ia estar conversando, que a comida tava uma delícia. E dane-se, ninguém olhou pra nós, assim, se importar menos com o que os outros pensam, e sim com a verdadeira intenção. Aquele dia foi uma lição pra mim mesma, assim. Eu acho que foi uma atitude muito legal de todas nós. Pra mim foi um desafio superado. Não que eu tenha me colocado esse desafio, mas foi um desafio, um obstáculo que apareceu, que eu superei, que eu realmente... Às vezes, para ir no supermercado, eu vou lá e faço uma maquiagem. Parece fútil? Não é futilidade. É uma coisa que eu gosto bem, né? Eu gosto de me olhar e me sentir bem. Às vezes, eu posso estar rebocada, parecendo um palhaço, mas se eu tô me sentindo bem, tudo bem, né? Se vocês chegarem e falarem que eu tô parecendo um palhaço, eu vou odiar vocês. Guarde essa opinião. Mas, ô Miriam, só para fechar, teve outra situação também, né? Onde a gente não podia gastar, né? Eu não posso isso para gastar. E aí a gente falou, não, então vamos num lugar mais simples, né? Também, porque o importante não é a comida, é o papo, é estar junto, né? Se não... Assim, até eu tava pensando, né? Agora esse mês também tá mercado. Se a gente tivesse, eu falei, acho que vou fazer alguma coisa em casa. A gente nem que tome só um tereré. Por quê? A gente tem que realmente focar no que nos importa, né? Por que né? que a gente tá junto, né? Não é pra comer, não é pra isso, aquilo. E um dia ainda tem que sair a nossa viagem às 4, que ainda não deu certo. E antes de fazer aquela brincadeirinha do final, vai ter uma brincadeirinha. Eu acho que é importante a gente comentar. Eu recebo muita mensagem no meu Instagram, as mulheres falando assim, eu não tenho amigas. Minha vida mudou, perdi as amigas, depois da maternidade, principalmente. Tararara. Queria que cada uma desse algum conselho sobre como fazer amizade ou como conseguir amizade, nesse sentido, sabe? Porque talvez vai ter alguma assim, eu queria ter uma amizade assim, igual a delas, porque às vezes eu vejo também nos outros, que amizade, tipo a Bruna Marquezine com a Sasha, eu falo, que legal essa amizade. Então, eu sei que rola, então talvez eu estou adivinhando o seu pensamento, que você está pensando nisso, e a gente vai falar com você agora. Quem começa? 3, 2, 1. Eu acho que assim, um lugar que você tenha uma constância para estar com aquela pessoa, né?
pelo menos no começo, ou de estar com pessoas, né? Então, para mim funcionou muito fazer uma faculdade, o campus, a universidade, de estar com pessoas ali, diferentes realidades, diferentes classes sociais. E isso é gostoso, isso te possibilita ser você, você não precisa ter nenhuma máscara, você está ali para estudar, né? Mas você está convivendo com outras pessoas. Isso possibilita muito, abre muitas possibilidades de você fazer amigos, né? E na igreja. Apesar de eu não frequentar a igreja, eu falo não militar, né, nenhuma igreja, não congregar em nenhuma igreja, eu acho muito importante quando você passa a congregar ou só frequentar, você conhece pessoas que estão dispostas a fazer coisas boas. Então, sempre há uma possibilidade de você fazer um bom amigo na igreja. Uhum. Pensando em mães, né, eu acho que e pensando no nosso grupo aqui, por exemplo, quando a gente começou, esse grupo foi formado por um objetivo que era lá atrás, a gente quer correr, né? A gente queria aprender a correr, queria avançar, e aí isso foi o que nos uniu. Então, pensando em mães com crianças, por exemplo, ver outras mães, outras mulheres que você conheça, né, que tenha crianças aí na faixa etária dos seus filhos, e vocês podem combinar um piquenique, uma ida ao shopping juntos, né, no play, lá no parquinho, ou se às vezes não tem grana, vamos fazer um piquenique lá no Antenor Martins, na pracinha, leva um bolinho, né, e aí vocês fazem uma atividade junto com as crianças, porque às vezes a reclamação ou a dificuldade seja essa, né, porque eu tenho criança, não tenho tempo, então você pode juntar, sai, né, as mães com as crianças vão ali fazer aquela atividade enquanto as crianças brincam no parquinho, vocês podem conversar, tomar um tereré. Então, nem sempre também precisa ter recurso financeiro, né? Existem outras atividades, outras oportunidades que podem ser criadas econômicas, né? E que se encaixam nesse seu contexto também, de estar com outra mãe, vocês vão ter muitas afinidades, né? Para conversar, muitos assuntos em comum relacionados à maternidade, ao crescimento dos filhos, enfim, é uma alternativa também. Legal. Eu fiquei pensando, acho que pela atividade física também, né? Que é uma coisa, assim, que é incomum e é legal também fazer junto, né? Tanto em dupla, em grupo. E pensando em mães também, que eu não sou, mas eu acho que também é uma das coisas, assim, que dificulta, às vezes, o lugar, é pensar num parque, numa caminhada, assim, que daí também você não tem o custo, e daí você tem espaço para levar criança. E já faz um bem pra si. Já faz um bem, já é um cuidado, né, para si. Tem amizades que fluem de primeira, né? Na primeira conversa, e outras não, que você vai precisar de uma dedicação um pouco maior. Então, eu pensei, até anotei aqui, não ser exigente demais, não procurar uma amizade perfeita, pessoas perfeitas, porque aqui no nosso grupo, a única perfeita sou eu, elas têm vários defeitos. Todos nós temos defeitos que a gente atura e aceita, né? Porque se eu fosse procurar uma amiga perfeita, eu não ia ter ninguém, porque eu não sou, né? E ninguém ia ser minha amiga. Então, eu acho que às vezes aquele negócio de, a gente não faz amizade porque a gente é chata. E é verdade, a gente às vezes é exigente demais. Não que você tenha que fazer qualquer amizade, porque às vezes antes só do que mal acompanhado. Porém, às vezes a gente fica com isso na cabeça, eu também, antes só, mas na verdade é só uma desculpa para a pessoa não se esforçar, porque a amizade exige esforço. E às vezes a chata é você, bem. Sabe? Então, assim, para de ser chata, para de ser exigente demais, para de esperar uma fada encantada da amiga, que isso não vai existir. E coloquei também, assim, de ser cara de pau. Às vezes a gente precisa ser cara de pau. Eu lembro que uma pessoa, a amizade nem fluiu tanto tempo, mas naquele período fluiu. Eu virei para ela e falei assim, queria ser sua amiga. Como que é? Não sei o quê. Eu falei pra ela, eu sentia algo que eu queria ser amiga dela. Eu falei, vamos ser amiga? Né? Sem ser cara de pau. Às vezes a pessoa também tá querendo e ela não quer chegar em você. E você fala assim, não precisa falar assim, quero ser sua amiga, que às vezes parece meio carente, né? Mas sabe, assim, mas assim, vamos tomar um café, vamos, não sei o que, sabe? Fala, vai atrás, não adianta, não vai cair do céu uma amiga de repente. Às vezes cai, mas geralmente você vai ter que ter um mínimo esforço. É bom sinalizar, né, para as pessoas que você tá disponível para amizades, né? Interessante. Porque às vezes tá todo mundo fechado, né? E aí, não vai fluir.
Vamos encerrar com a nossa brincadeira. Vamos fazer um jogo. Vamos ter que ir pra câmera aberta. Pode deixar aí na aberta que a gente vai apontar uma pra outra. Assim, eu vou perguntar quem é a mais... Tá. Quem é a mais... Taranã. E aí, ao mesmo tempo, meio que a gente vai apontando e aí a gente pode comentar. Ou se houver discórdia, assim, tipo, não, ela não é. Também a gente pode discutir sobre isso, beleza? Valendo! Valendo! Valendo aqui, então. Quem é... Ai, pra que eu perguntei essa primeiro? Quem é a mais faladeira? Não, eu acho a Grazi. Não, é você. Não tem, Será? não. Pula. Pá, próxima. Tá. Eu só acho que sou eu. Quem é a mais pontual? A Grazi. Eu também sou pontual, mas eu Não, eu acho que a Grazi ainda consegue ser mais. Você é pontual também, mas... Acho que todas somos, menos a Dedê. Depois do trauma, eu fiquei pontual. Quem é a mais atrasada? Olha! Você atrasou hoje. Mas ela avisou que ia atrasar. Ela falou, vou ter que chegar. Quem é a mais gastadeira? Eita, eu também gasto um pouquinho. Também? Mas Eu ganho. Eu acho que acho que eu ganho. ganho. É o probleminha. Já foi motivo de conversa, de desabafos. Quem é a mais chique? Eliane. Eliane, você é uma pessoa elegante. postura. Você daqui sabe me aquela pessoa achando. que tem cara de... Eu queria ser só rica, sem cara. Tu tem cara. Meu pai já falava isso, lembra? Que ele verdade, falava assim, que você tinha jeito de italiana, elegante e tal. Você é a mais chique. Quem é a mais barraqueira? Olha as caras. Eu não quero perder a amizade. Será? É. Eu sou barraqueira. É uma barraqueira chique, uma barraqueira... Uma barraqueira tratada, eu acho que hoje eu sou uma barraqueira Contesta tratada. mais, terapia assim, em dia. né? Vou pular isso, porque... Quem é a mais tímida? Eu. A Dedê? Eu acho que sou Dedê? eu. Eu acho que é a Dedê. Eu acho que depende da situação. Eu acho que tá entre as duas, mas tem, dependendo da situação, é a Eliane e dependendo é a Dedê. É que muitas vezes eu tô tão tímida que eu me vejo forçada a representar que eu tô bem, você entendeu? Eu tô por cima. Aham. Né? O meu nível de timidez é esse. Não, eu fico na minha daí. Quem é a mais bebum? Nos rolês, acho que é a minha. Miriam. Mas a Eliane, ela é do vinho também. Ela Do dia a dia. do dia a dia. Do dia a dia não, Do dia a né? dia. Alcoolista, Você bebe vinho não, todo né? dia? Todo 3 dia vezes. não, mas sempre que eu cozinho, vocês sabem que as minhas receitas começam. Abre uma garrafa de vinho e o resto da receita. Ela não faz marmitinha, então ela cozinha todo dia. Uma boa. Quem não tá aqui? Quem é a melhor cozinheira? Eu acho que Eu Eliane. gosto de cozinhar, então eu acredito que eu gosto da minha comida. Né? Então, Inclusive, você podia Inclusive, fazer um jantar que você tá devendo há um tempo, né? Eu sabia que essa cobrança viria. Então, Não sabia tá. que seria Então assim. fica ao aqui vivo. público que a gente quer o jantar, finalmente. Quem que é a mais viajadeira? Dedê ou Grazi, eu acho. Acho que é a Grazi. a Grazi. Você também viaja bastante. Você também. Mas eu acho que a Grazi Eu ganha. gosto de viajar. A Grazi. Quem é a mais baladeira? Eliane falou que consegue ficar em pé, então... Eu ainda gosto. Eu ainda sinto falta, na verdade. Olha, sério mesmo? Sério, Jovem. Quem é a mais meiga? Acho que é Dedê. dedas. Eu ia falar da Grazi também. Ou a Também, Grazi. também. Verdade. A Grazi é bem meiga mesmo. Acho que é mais a Grazi. Tá bom. Quem é a mais estudiosa? Fica todas aqui, né? Não, eu sou a menos, gente. Eu também não. Ai, será? Você tá falando Também. estudo acadêmico ou estudo de qualquer estudo? Não, estudiosa. Acho, Eu estudo um pouquinho, mas é meio forçado, né? A acho gente que precisa. a Dedê e a Grazi fica num empate bom ali. E essa também é difícil, que é a mais leitora. A Dedê? Não, todo Acho mundo que aqui lê, mas... A Dedê.
Eu acho que a Dedê lê A bastante. Dedê é uma voraz. Quem tem menos uso de celular? Eu. Eu creio, né, que seja eu, porque eu demoro para ver os reels, os stories e tudo. Uhum. E a mais sou eu, com certeza. E quem é a menos antenada nas coisas da, sei lá, do... Fofoca de famosos. Acho que é Ah, Grazi. e a Grazi. Grazi. Quem não segue é Silvia Braz. Sabia nem quem Quem é? A Eliane também. Quem é mais vaidosa? Eita. Acho que todas são, mas acho que é a Eliane. Eu sou- A Grazi também a Grazi também. Tem uma briga Verdade. boa ali, as duas. Você também é muito vaidosa. Você também é. Ai, eu não me considero. Eu faço por obrigação mesmo, não é porque eu gosto. Eu gosto. Vocês gostam, né? gosto. Eu não. Eu não gosto. E quem é mais palhaça? Miriam. A Miriam. É a Miriam. Acho que sou eu. Quem é a mais amiga? Eu acho que todas, as 4. Ai, eu adorei. Passamos já o nosso tempo. Eu sabia que a gente ia passar, mas eu acho que foi muito bom. Foi bom pra vocês? Foi bacana, né? Nem falamos de sexo. Eu acho que podia Não foi rolar... parecido com nossos encontros, né? Não. Acho que podia rolar uma parte 2. Sim. Podia. Se vocês querem parte 2 mais apimentada, coloca aqui no... na agenda. Com censura, sem censura. Obrigada. Querem deixar algum recado final? Alguma coisa? Querem fazer alguma propaganda? Das coisas de vocês? Tá liberado. Eu quero fala. falar uma coisa. Fala. E aí, galera do YouTube? Deixa o seu like. O sonho. Obrigada, viu? Adorei. Obrigada, eu também amei. Muito obrigada também, vocês. Semana que vem pode contar que eu tô de volta.